Olá a todos e a todas, eu sou Isabela Boaventura e estou aqui com o Eric e nós vamos falar na 7ª aula dessas microaulas de Teoria da Literatura 2 sobre as referências ao mundo, seguindo os capítulos do texto Como Analisar Narrativas, do Ives Reuter. Embora a análise, igual a gente tem discutindo as outras vezes, deve em absoluto se focar no intratexto, na verdade, nenhum texto ele se faz ou assume sentido sem suas remissões a outros textos e as realidades do mundo. Lembra que a gente discutiu, e eu falei de modo bastante enérgico na aula sobre o tempo, que o texto é feito no mundo por um sujeito, só que mesmo assim a gente vive nesse ambiente, e além disso, ele é feito pela língua, ele é constituído por uma língua. E tudo isso tem um acúmulo de construção cultural que acaba sendo voltado e construído exteriormente para dentro do objeto literário ou do texto produzido verbalmente e afins. Pensando nesse sentido, eu queria dar um pequeno exemplo disso. Existe um termo em português que a gente fala masculinidade e virilidade. E isso tem uma origem e uma raiz na língua latina. Então, vem do masculino e do vir, que são declinações e derivações diferentes. No entanto, as línguas anglo-saxônicas, elas não têm essa diferenciação, porque na origem anglo-saxônica não tem o vir, que é, no caso, a questão de virilidade e masculinidade, que é oriunda do latim. Isso é algo incorporado linguisticamente, e isso existe dentro de uma corporificação linguística. Pensando por esse crivo, a gente vai entender, por exemplo, que textos escritos em língua inglesa, por exemplo, muitas vezes, se você for traduzindo literal, você vai ver que não tem gênero. Não se refere, tipo, ele fez isso, a não ser que seja exigido o sujeito. Nós, na nossa língua, essas especificidades é incorporada na língua e quando a gente vai se expressar, tem cargas linguísticas muito mais fortes e muito mais machistas, sendo muito sincera, que é carregado pela língua latina devido a essas declinações, essas coisas que existem muito antes e que está incorporado na nossa língua. Então, quando um texto ele é produzido dentro de um contexto cultural. E, por isso, existem inferências externas, além das questões de influência de concepção, de criação de sentido, que acontece dentro desse escopo, que é o nosso escopo cultural. Ainda assim, os textos não podem, portanto, deixar de se referir ao mundo, porque eles pertencem a esse mundo. Mas essa referência pode ou não ser feita em maior nível ou maior nível de aproximação ou de semelhança com a realidade. E isso acontece devido à forma como é construído. Então, uma escolha linguística específica, uma escolha verbal, uma escolha em nível de pontuação ou afins, ele acaba aumentando ou diminuindo essas especificidades com a realidade. E aí, essas categorias de apreensão do mundo é o que a gente vai discutir agora. Das referências do mundo do Reuter, lá na página 154, pessoal, ele fala bem assim: todo discurso, todo texto e toda narrativa remetem ao mundo, né? Mesmo os seres mais estranhos do romance, de ficção científica ou de terror, atestam isso claramente. Então, aquilo que a gente estava dizendo, né? O que a palavra não alcançou, não existe, né? Então, todo texto vai remeter ao mundo, né? Não tem como falar daquilo que não existe, entendeu? Voltando a Heidegger, a palavra condiciona a coisa enquanto coisa. Então, se alguma coisa não tem nome, não tem uma palavra, ela não existe, né? Ela vai passar a existir quando ela tiver uma palavra que se remeta a ela. Então a gente entra naquele conflito, né? Professor, vocês disseram que a gente, como analistas de narrativa, não podemos nos ater a elementos não textuais, né? Mas a literatura é constituída por linguagem, né? E, desse modo, é inerente essa relação com a cultura, né?
Então, o que a Isa estava falando, eu lembro toda vez que fala desse negócio da língua, né, latina com anglo-saxã, eu lembro do texto da Gayatri Spivak, né, que traduziram como pode um subordinado falar, né, can the subordinate speak? E a Gayatri Spivak escreve sobre mulheres, né, e traduziram como pode um subordinado falar, né, então é um problema sério aí de contextualização. Porque no inglês não tem gênero. E quando foram traduzir para o português, traduziram para o masculino, né? Para a gente, né, já remete àquilo que a Isa falou, né? Então é dessas referências ao mundo que nós vamos tratar hoje. Então, gente, o Eric falou sobre a questão da gente sempre falar para vocês para focar no texto. O Reuter fala na página 153 para a gente se abster o máximo possível do externo e da influência externa para entender e analisar os textos. Ele fala sobre isso, mas lembra que tudo isso tem um nível de influência, inclusive na questão da língua. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção e que ele também fala é, por exemplo, a descrição de seres que não existem na nossa realidade, mas como o próprio Eric falou, que a palavra condiciona coisa enquanto coisa, citando Heidegger, a gente pode, pelo menos, ir no sentido do dragão, do George R. Martin ou do George R. Tolkien e dos Wyverns. Existe uma diferença muito simples entre esses dois bichos, mas uma coisa a gente já sabe, eles são imaginários. Teoricamente, não se existiu, não se sabe que existe dragão. Não sabe se existe dragão. E por isso, a descrição tanto do dragão do Tolkien quanto do dragão, que é o Wyverns, ele existe com descrições de animais. No entanto, o Smaug, ele tem características, o Smaug do Hobbit, ele tem características humanas. Então, ele é um dragão que ele é acumulador, que ele é ele maquina as coisas e consegue influenciar, ele é sacana, ele acha bom, ele acha divertido, que são características que são humanas, que são inseridas nesse ser que é místico. Além disso, ele é descrito de forma bastante relacionada com a forma como a gente descreveria um animal. Então, ele tem as 4 patas, a asa ela sai longe da pata, então a pata dianteira não tem a ver com a asa. E essa é uma descrição que usualmente se usa para dar dragão. No entanto, os Wyvern, que é o que normalmente a gente costuma ver em histórias de fantástico, são seres que ele é mais ou menos semelhante ao dragão, só que as patas dianteiras, elas têm o condicionamento das patas dianteiras já vai virando a asa. Então, ele não tem 4 patas e as asas como um dragão. Ele tem só as patas traseiras e a asa que ele apoia no chão e ele vai andando meio assim, sabe? Você deve ter visto vários filmes que tem esses dragões, eles andam meio assim. Então, eles têm essa diferenciação. Mas, no entanto, a gente já sabe que eles não existem. Esses dois seres, eles não existem. Eles são criação. Só que, então, por que a gente consegue criar um imaginário? Tanto que eu imitei aqui um Wyvern andando. Isso a gente cria um imaginário porque a gente consegue pôr no nosso real, no empírico, lembra que eu falei sobre a questão da realidade experimentada? No nosso empírico, a gente consegue projetar, a gente sabe o que é pata, a gente sabe o que é asa, a gente sabe uma diferença entre pata e asa. E isso é dado por causa da descrição dos animais que a gente tem usualmente. Isso é feito por meio da linguagem. E na maioria das vezes, né, Isa, dragão tem a mesma semelhança de um réptil, né? A escama, né, a cauda, ele tem, como se fosse uma mistura mesmo de animais, mas ele é bastante parecido com um réptil. Então é muito interessante. E essa relação com a realidade é uma dessas categorias de apreensão do mundo que o Reuter utiliza no texto. Muito bem, então, dada essa introdução maravilhosa, vamos para as referências ao mundo. E a primeira delas é o realismo. O que seria o realismo? O efeito de realidade. A gente já comentou aqui que o
O mundo faz parte do universo não textual. Então, se um texto ele parece real, é porque é um efeito. Ele foi planejado para criar esse efeito, mas ele não é a própria realidade. Então, é desse efeito que a gente vai falar hoje, porque lembra, o universo do livro é um universo linguístico. O universo exterior é um universo tridimensional, contínuo, etc. Né? Então, esse efeito de realidade, como que ele ocorre? Principalmente pelas referências históricas. Né? Um texto, ele procura mesclar ali a sua narrativa com a história, com fatos históricos. Isso é muito comum nas narrativas que a gente conhece por realismo mesmo, né? Realismo, naturalismo. Por exemplo, você vê ali no Crime do Padre Amaro, né? Ele cita as revoluções que estavam acontecendo na França. Os personagens, eles comentam sobre esse acontecimento histórico, sobre tanto de pessoas que morreram, etc. Porque exatamente esse efeito que o autor ele busca, é tornar aquilo crível, como se a narrativa dele fizesse parte desse recorte da história, como se estivesse ocorrendo paralelamente a esses acontecimentos históricos, né? Então, o realismo, né, e principalmente também por construção de espaço, né? Esse ambiente em uma cidade que existe, as descrições são muito bem feitas, são de acordo com a época, né? Porque quando você fala em referências históricas, né, representação histórica, varia conforme a época, né? Então, falando ainda do Eça de Queiroz, né, você percebe em quase todos os livros dele que ele se atém muito às descrições, porque essa era a concepção de realidade que os autores do realismo tinham. É você querer imprimir uma foto, né? É você descrever de maneira que não só que deixe pouco à imaginação do autor. Você dá todos os detalhes possíveis para que aquilo pareça realmente real, né? Como se fosse realmente uma foto ali de signos linguísticos. Mas, assim, essa técnica foi sobremaneira utilizada no realismo, mas ela já existia antes, né, gente? Bem antes do realismo, né? E ela continua. Então, esse efeito de realidade, ele é dado principalmente por essas referências históricas e pelo descritivismo, que é muito caro a essas produções. Uma segunda opção de categoria de apresentação do mundo dentro das narrativas é naturalizar a narrativa. Em que sentido? O Reuter fala mais ou menos de uma suspensão, da suspeição, ele chama, da descrença, apagar ao máximo as marcas da enunciação, retirar tudo possível para você quase matar o autor, e aí eu vou evocar o Barthes aqui para me defender, para matar o autor. E ele fala sobre essa questão de apagamento das marcas narrativas, porque antes era quase como se o autor tivesse obrigação de dizer, olha, estou aqui e eu estou falando com você. Até porque tem algumas ferramentas específicas da forma como se desenvolvia a literatura e afins. Mas ainda assim, existe um termo que ele fala, ele não usa esse termo, mas é nesse mesmo sentido, que é o The Willing Suspense of Disbelief, que é um termo da faculdade de Oxford, que é de um professor de lá, de 1817, e que ele fala sobre essa nossa suspensão da descrença. Eu acho que eu citei isso no tempo também. O que ele se refere? É quando a gente aceita que aquilo é passível a ser real, mesmo que seja muito estranho. Eu dei um exemplo que a Miriam Castro dá no canal dela da Mikan, que é os teatros de
de guerra, que a gente sabe que não tá acontecendo a guerra, que o cara não tá morrendo, e que mesmo assim a gente sente o mesmo efeito catártico e tem a mesma relação. Isso acontece de uma forma muito forte com essa naturalizando essa narrativa. Então a gente aceita que aquela toda encenação de dança seja uma guerra e que a gente sofra, por exemplo, com a morte desse personagem. Quando isso acontece, a narrativa vai ganhando esses conceitos. Tem um livro que chama O Vilarejo, que é do Rafael Montes, e eu vou contar, até porque o nosso tempo não é tão comprido quanto eu gostaria, mas ele fala que ele achou umas cartas, bem na introdução do livro, ele fala que ele achou umas cartas da Elfrida, nossa, é muito difícil, Binshofer, que a neta dela entrega para ele, e ele fala que ele foi atrás de um dicionário, porque é uma língua misturada entre o russo e o polonês, para traduzir, e aí ele assina como Rafael Montes, que é o nome do mesmo autor, tradutor. Quando ele faz isso, ele faz com que a gente leia o texto disposto a acreditar que aquilo são cartas que eram trocadas por essa tal personagem que ele criou, a Elfrida Prinzfinger, não sei falar o nome dela, e isso cria dentro da narrativa uma ideia de que isso realmente existiu numa época em que o russo e o polonês eram misturados e que isso é quase um segredo de Estado e todas essas pessoas dessa vila realmente, não vou dar spoiler, e aí a gente chega numa conclusão de que essa narrativa, com essa introdução forte dessa forma que o Rafael Montes desenvolve, chega a naturalizar a ideia de que aquilo pode ser real em algum nível, fazendo com que a gente perca a nossa natural descrença. Porque a primeira coisa que eu vou falar, o cara foi traduzir, foi achar um dicionário e traduzir as cartas de uma senhorinha. Isso faz sentido em algum nível. E é por isso que a gente acaba acreditando. A terceira composição, estratégia, manejo que é bem caro a esses autores que fazem a referência no mundo é especificar o tempo e o espaço, que é basicamente a técnica do realismo, né? Que é essas indicações espaço-temporais. Ele dá ano, ele dá local, que existem realmente no nosso mundo. O enredo se passa nesses locais reais, né? Também aquele mesmo efeito que eu disse o embaralhamento da história, da narração com a história real. Muitas vezes os personagens são políticos, são celebridades, então tudo isso ajuda nessa tentativa de deixar a história mais realista, mais natural, né? Outro efeito bastante recorrente, né, é a entrada em média res, né? Se vocês já estudaram a lei épica, devem ter estudado, né? As obras clássicas todas começavam em média res. E como que isso entra nessas referências espaço-temporais? Porque você tira o passado dos personagens, eles simplesmente acontecem, né? Começam em determinado tempo. Por quê? É para dar essa ideia de recorte temporal mesmo. O personagem não conta sobre o passado, sobre o que aconteceu, a história só acontece a partir da primeira linha da folha. Para dar essa ideia de que aconteceu em um determinado tempo, em um determinado espaço real. E outra técnica que faz parte dessas referências espaço-temporais são as cenas típicas. E eu vou dar exemplo de filme agora. Por exemplo, em filmes que você vê os personagens fazendo coisas normais, tomando café da manhã, tomando banho, fazendo alguma coisa, isso traz pra gente uma sensação de que isso é real, né? Eu queria citar dois filmes muito bons, um cult francês e um cult americano, né? O francês é Retrato de uma Garota em Chamas, e o americano é Me Chame Pelo Seu Nome. E os personagens eles estão o tempo todo nessas cenas típicas. Isso dá a sensação de que o filme é lento, né? É lento, mas não é arrastado. Porque é para gerar esse efeito de real, né? Você põe os personagens conversando em cenas do dia a dia, né?
isso torna menos, isso matiza a ficção, porque está muito próximo da nossa realidade, é o que a gente faz todo dia, tomar um café da manhã, fazer uma coisa, fazer outra, né? Então, essas referências espaços-temporais ajudam nessa criação aí da realidade. Outra coisa que costuma se fazer, a gente costuma falar bastante na nossa área de letras, de verossimilhança. Verossimilhança interna, verossimilhança externa, verossimilhança, verossimilhança. Toda pessoa que já mexeu com literatura sabe, já escutou essa palavra, verossimilhança. Mas afinal, o que é isso? É construir um processo de semelhança com a verdade, ou semelhança com a veracidade. E como que isso é construído? Eu vou voltar lá na questão do realismo que o Eric falou, e ele é construído pela questão do efeito do real. Esse efeito do real, ele se apoia nessa questão de verossimilhança. Então, ao mesmo tempo que toda causa tem uma consequência no nosso mundo, a gente vai pensar dentro de uma narrativa. Eu estou parecendo a doida do Game of Thrones? Estou, mas vou citar Game of Thrones de novo. No Game of Thrones, por exemplo, uma escolha que um personagem faz tem uma consequência para ele e para as pessoas que estão envolvidas para ele. Então, por exemplo, se eu aqui, Isabela, chego ali embaixo e mato meu porteiro, eu vou ser presa, necessariamente, e vou ser punido por isso. Ou eu vou esconder o corpo e fugir, para não ser presa. Mas isso vai ter uma consequência. Eu vou sumir, eu vou largar a faculdade, eu vou... vai causar problema para os meus pais, eles vão ter que explicar onde eu tô, eles vão... e afins. E isso acaba acontecendo em vários níveis. Por exemplo, quando o Ned Stark... Gente, não é spoiler, porque todo mundo sabe que o Ned Stark morreu. Quando o Ned Stark decide que ele vai conversar com a Cersei, porque ele não aceita que as três crianças dela sejam mortas por uma escolha e um erro dela, ele sela o destino dele. Por quê? Porque ele foi e fez uma escolha, e essa escolha teve consequências. Ela ficou sabendo, ela teve tempo de se preparar, de fazer um negócio com o Mindinho, e culminar na morte do Ned Stark. Essa relação de causa e efeito e consequência, que acontece no nosso mundo real, causa essa construção de verossímil e de semelhança com a nossa realidade dentro do ambiente ficcional. Então, quando um personagem de Game of Thrones faz uma coisa estúpida, a gente já fica, morreu, já era. Morreu. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente fizesse uma escolha semelhante no nosso mundo real, já era. Se a gente levasse uma facada na barriga, a gente estaria morto. E caísse num rio cheio de dejetos, a gente estaria morto. A gente não ia sobreviver igual a área. Pronto. Desabafei. Eu acho interessante essa questão da verossimilhança, que é a lógica interna daquele texto, né? E que não necessariamente tem a ver com a lógica do nosso universo. Por exemplo, todo mundo fala, no espaço não tem ar, é vácuo, então não tem como reproduzir som, não existe som no espaço, porque não tem ar, né? Então, não tem como no Star Wars ou no Star Trek os tirinhos terem barulho, ou as explosões terem barulho. Gente, mas na lógica interna daquele universo é possível, entendeu? O que quebra o efeito de real é se um texto ele rompe com as suas próprias regras. Ele estabeleceu regras naquele universo e ele mesmo rompe essas regras. Aí há essa ruptura, a gente deixa de acreditar. Não, ele foi contraditório no que ele mesmo se propôs, né? Que era o que eu estava citando da questão da área. Hora que a área leva uma facada na barriga, ela faz uma escolha ruim, ela cai no rio e fica esperando várias horas para tomar um negócio de papoula, que a gente já sabia que era só tipo uma morfina, e ela do nada sobrevive, ainda luta no escuro e mata a garota chata lá, a gente já tem na nossa cabeça que ela fez uma escolha, que ela ia sofrer as consequências dessa escolha, só que isso não aconteceu naquele espaço. E essas são quebras de acordo a verossimilhança, tanto interna quanto externa, ela é feita por base de acordos. Então, assim, a gente entende... Vou dar um outro exemplo bem nerd, porque hoje a gente tá bem nerd. Então, bem cultura pop. O Tolkien, quando ele começa o Senhor dos Anéis, ele fala que o Hobbit, eles são pacíficos, que eles não se envolvem em busca de poder,
que eles buscam o máximo de tranquilidade possível, que tudo que eles se importam é ter as 12 refeições deles por dia, que as guerras enormes não interessam para eles, que eles são pessoas muito dóceis e muito bondosas, e que são as pessoas menos corrompíveis do planeta. Se o Hobbit é escolhido para levar o anel, isso tem desde o primeiro capítulo. Se o Frodo é escolhido para levar o anel até Mordor, isso é construído desde o primeiro capítulo, com a característica que ele vai dando sobre essa raça que não existe no nosso mundo, que são os Hobbits. Então ele constrói um acordo com a gente, ó, vamos fechar aqui entre eu e tu. Fechamos aqui que os Hobbits são gente boa, que eles são tranquilão, que eles só querem comer e ficar na deles. Que eles não costumam a querer o poder demais, porque o poder demais dá dor de cabeça, eles só querem ficar lá tendo as 12 refeições em paz. Então, isso capacita esse personagem desde o comecinho até chegar lá no final. Por quê? Porque todos os outros eram corrompíveis e esse personagem foi construído dentro desse nosso acordo que o Tolkien vai construindo dentro da narrativa. Esse personagem, ele é capaz de não ser tão corrompido quanto os demais. Não que ele é incorrompível, mas que ele tem uma tendência diferente dos seres humanos, por exemplo, que o outro botou a anel no dedo e já ficou doido. O Isildur lá, o rei que matou o Sauron na Guerra Geral. Então esse acordo é o que constrói a verossimilhança. Então algumas coisas que existem num ambiente podem não existir no nosso, mas aquilo foi acordado entre nós. Muito bem. E ele fala de uma quinta técnica, que é o aprender e compreender, que seria a preocupação didática do texto, em realmente te explicar, te situar quanto ao funcionamento do que o texto se propõe, né? Então, para não ficar coisas abertas mesmo. Por exemplo, o Monteiro Lobato, ele tem uma obra chamada O Presidente Negro, que poucas pessoas conhecem, mas é uma ficção científica, né? O Monteiro Lobato, criando uma ficção científica. Alguns definem como fantástico, eu não sou versado nessas categorias. A Isa, que foi orientadora do Ramiro, talvez saiba dizer quando ela lê. Mas ele tem a presença do especialista ali, né? Que está ali para explicar, porque fala de uma máquina que pode ver o futuro nessa máquina, né? E ele se preocupa em explicar o funcionamento dessa máquina, como que ela funciona realmente, para tentar dar aquela ideia de que é plausível isso, né? Então, várias obras você vê essa presença do personagem qualificado, né? Das grandes sequências de explicação, né? Às vezes, por exemplo, só pra gente não fugir da cultura pop, eu assisti recentemente o último filme do Nolan, né, o Tenet. E os filmes do Christopher Nolan são bem assim, porque são bem complexos, então eles estão o tempo todo explicando alguma coisa, porque eles não querem realmente que o telespectador ele não fique boiando. E quando você explica o funcionamento, por exemplo, na Origem, né, o sonho compartilhado, no Tenet, né, que é a capacidade de voltar no tempo, no Interstellar, a viagem interestelar. Então, tem essa presença dessas explicações na preocupação de que o telespectador entenda. E entendendo, ele aceita aquela narrativa, né? Mesmo assim, no Tenet, eu não entendi. Eles explicam. Então, essa preocupação didática também garante esse efeito de real, né? E, às vezes, num texto, é um recurso paralelo, é uma contracapa, são notas, né? Para tentar explicar e para tentar situar o leitor. Eric, tem um exemplo disso que eu gosto bastante, que é eu também já falei na minha aula do tempo, eu falei tudo que eu sabia da vida na aula do tempo, do Brilho Eterno de Momentos e Lembranças, que tem o Jim Carrey e a Kate Winslet. E todas as vezes, para explicar a narrativa, para a gente fazer uma noção de sequência, como ele é todo em fluxo de consciência, é sempre dentro da memória e das lembranças do Joel.
para a gente saber o tempo que aquilo está acontecendo, se é passado, futuro, presente, porque está tudo muito embaralhado, eles mudavam a cor do cabelo da personagem da Kate Winslet. Então, assim, quando eles se conhecem, o cabelo dela tá verde. E aí fica azul, e depois fica laranja e vermelho, e aí quando tá acabando, muda de cor. E é maravilhoso, porque ele vai te contando de uma forma menos agressiva, de uma forma muito delicada, que é só a troca de cor do cabelo do personagem, como isso acaba sendo desenvolvido. E esse exemplo que o Eric acabou de falar sobre ser colocado em prefácios ou pós-fácios, eu volto a evocar aqui o livro do Rafael Montes, que é o que ele faz. Ele, para a narrativa dele fazer sentido, dentro daquela, para evocar a naturalização e a realidade, ele explica de forma didática que ele achou as cartas, que as cartas são de tal pessoa, que está de tal língua, e aí de tal lugar, e por isso que ele fez isso dessa forma. Então, essa construção, ela é meio que didatizando e te dando meios de entender e de criar inferências sobre aquele texto. É isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a nossa aula de hoje sobre as referências ao mundo. Estaremos juntos na próxima aula sobre as referências do texto. Foi um prazer mais uma vez estar convosco nessa aula e até a próxima.